Pai do Senhor, povo de Deus, eis quem vos fala, é o de sempre, né? Pastor e professor Esdras Cabral de Melo. Que honra ter você aqui no nosso canal. E se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve no canal, toca no sininho para todas as vezes que nós gravarmos a mensagem chegar no seu celular. Como também dá um like e compartilhe também nossos vídeos com outros professores e outras escolas que trabalham a lição bíblica dominical. Não se esqueça também que você tem o privilégio de fazer perguntas aí no nosso canal, tá bom? Pode fazer a pergunta que a gente aqui responde, tá bom, abençoados? Muito bem, vamos começar a nossa aula. Preparados? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar a lição número 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. Há muita coisa boa para se falar nessa lição, como também, pessoal, detalhes riquíssimos que vai lhe ajudar como professor, como professora lá na sua escola. Tá bom, santos? Então, vamos trabalhar essa temática. Vocês sabem muito bem que sempre eu coloco 4, 5 palavras de efeito para dar um escopo geral da lição dominical. Então, diante do que nós vamos aprender hoje, temos a primeira frase de efeito que você pode trabalhar com seus alunos. Pode tomar nota aí então na primeira frase, se bem que eu deixo tudo aqui arrumadinho lá no nosso canal do YouTube. Primeira frase de efeito. Já que nós estamos falando de 3 milagres que a lição está colocando para nós, então primeira frase de efeito é: todo milagre é uma quebra da lei física. Isso quer dizer que só se pode acontecer milagres se houver uma quebra de uma lei física. Então aqui houve uma quebra da lei. A lei sobre o tempo, que não era inverno, e houve então um milagre de abundância de água. Uma quebra também sobre aquela lei em que afirma que o profeta Eliseu fez com que o azeite se multiplicasse, tirando da botija para botar nas vasilhas. E também a quebra da lei que houve com relação àquela panela com aquelas ervas venenosas. Gente, de maneira que não existe milagre se não houver uma quebra da lei. Só quem pode quebrar a lei é quem fez ela, que foi Deus. Por isso que quando o milagre acontece, é Deus quebrando sua própria lei para reverter em milagres. É assim em vários outros episódios bíblicos, como também você vai encontrar lá, Pedro andando sobre as águas, a questão do cego de nascença. Então são tudo quebras da lei para que aconteça o milagre. Segunda frase de efeito: reis e reinados só prosperarão se Deus for o Senhor. Se Ele não for, vai quebrar sua vida como rei e quebra o seu reinado. Isso em qualquer instância da nossa vida. Só prosperaremos como líder, como pastor, dirigente, professor e toda a nossa administração, se Deus for o Senhor dela. Senão, não tem como ir adiante. Terceira frase de efeito: a fé é ainda o fundamento para milagres extraordinários. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se não agrada a Deus, não tem sinais, milagres, prodígios, maravilhas, nada disso acontece. Então a fé é o ponto fundamental para que milagres sobrevenham na nossa vida, no nosso ministério. Então nunca se esqueça disso. A fé ainda é fundamental para milagres extraordinários. Quarto, esse quarto tem como frase de efeito o quê? Quando se tem a palavra viva, a morte bate retirada. Então, aonde a vida chega, a morte recua.
Isso quer dizer que a palavra viva, ela destrói a morte, de maneira que, sempre quando Cristo, no seu ministério, que ele é vida e tinha a palavra de vida, que morria era a morte. Então, quando chega a palavra viva, tudo que está destinado à morte, ela morre. Isso é o que nós aprendemos pela palavra de Deus. Cristo é vida e a sua palavra é viva. Aqui nós temos o profeta Eliseu, que com a palavra viva do céu, então a morte bate retirada por causa daquelas ervas venenosas que foi colocado então no caldeirão. Quinta e última frase de efeito: todo ministério sólido, duradouro e próspero tem Deus como seu patrocinador. Entenda, patrocinador como protetor da sua vida e do seu ministério. Amém? Aí então está 5 palavras, 5 frases de efeito para que você possa utilizar e trabalhar com seus alunos. Agora, vamos aos 3 pontos da lição. Primeiro ponto: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. É bom você trabalhar com seus alunos. O primeiro ponto dessa lição, mais uma vez enfatizando o que são reinos do norte, reino do sul, reis bons, reis maus. Então vamos lá, recapitulando. Reino do norte ficou com o nome de Israel, capital Samaria. Lá houve 19 reis, nenhum prestou. Foram 19 reis maus. Na parte sul, reino do sul ficou com a capital, Jerusalém, chamado de reino de Judá. E aí você tem 20 reis. Os 20 reis, todos eles foram uns bons, outros maus. Então, norte, todos maus. Sul, alguns bons e alguns maus. No caso aqui, temos um rei bom, que é Josafá. Logo, nesse total de reis maus e bons, dá então um total de 39 reis. 19 com 20, mais 3, que o Reino Unido, que já pregamos sobre isso, dá um total de 42 reis de Israel. Agora vamos entender por que se chama reis maus e reis bons. Mal aqui, amados, não é a questão da sua governabilidade, em alguns casos sim, mas acima de tudo é sobre o seu comportamento diante de Deus. Então muitos reis maus tiveram comportamentos péssimos diante de Deus e também adoravam outros deuses. E aí, por tabela, parte do seu reinado também sofria, mas ele é elencado não por uma má administração do seu reinado, e sim pelo seu comportamento diante de Deus. É por isso que nós chamamos de reis maus e reis bons. Só essa pequena introdução para que você possa enfatizar aos seus alunos sobre reis maus e reis bons. E o reino dividido, o reino do norte e o reino do sul. Agora, vamos trabalhar sobre 3 reis contra 1, ou melhor, 3 reinados contra 1. E aqui a gente vai traçar alguns critérios para que você possa fundamentar melhor. Primeiro, temos o rei chamado Jorão. A lição não vai dar tantos detalhes, mas aqui a gente ajuda para que você possa enquadrar Jorão dentro da história de Israel. Jorão é rei do reino do norte, rei de Israel. Ele é irmão de Acasias, que é filho de Acabe. Então Jorão é um rei, é um irmão mais novo de Acasias. E Jorão, engraçado, tem no seu nome Deus é exaltado. Por que engraçado? Como é que tu tem no nome de batismo Deus é exaltado e a tua vida é de humilhação? Pois ele, no final do seu reinado de 12 anos em Israel, ele chega a um estado deplorável,
a ponto de adorar outras divindades. Então caiu em profunda idolatria o rei Jorão. Mas é ele que está aqui nessa história e está com mais 2 reis lhe ajudando contra os moabitas, que não queria mais pagar o seu período de vassalo, ou seja, período que está sob a tutela, sob a governabilidade de outro rei, e aí então se rebela. Logo, Jorão é o primeiro rei que nós colocamos aqui. O segundo é Josafá. Josafá é um rei bom, é o rei do sul. Ele vem para somar forças com o reino do norte contra os moabitas. E Josafá é interessante que temos uma ressalva que se faz aqui, além de ser um rei bom, rei de Judá, é sobre a questão de Eliseu, quando vê a presença de Josafá. Josafá era um homem que buscava ao Senhor, pedia a Deus sabedoria, valorizava os profetas de Deus, mantinha o culto a Deus e levava o povo em adoração a Deus. Por isso que Eliseu vai dizer, se não fosse a presença de Josafá, ou seja, nem para ti eu olharia, nem conversa eu queria contigo. Veja como é importante a presença de um homem de Deus para tomar decisões. Eliseu respeitava ali Deus na vida do rei Josafá. Quando há o respeito ali, então o milagre está prestes a acontecer. Eliseu viu na vida de Josafá Deus, por isso que ele diz, se não fosse a presença de Josafá, porque via Deus na vida dele, não é por ti que milagre vai acontecer, não é por ti que a batalha será vencida, não é por ti que Deus fará milagres aqui nesse lugar, mas é por causa desse homem de Deus que leva a sua vida e a vida de toda uma nação em buscar o Senhor, diferente de ti, Jorão, que faz o contrário. E o terceiro que entra aqui é justamente um outro rei, é o rei chamado Messá. Você não vai encontrar isso na lição. Rei Messá é o rei dos Moabitas, que esse é um rei que é contra o rei chamado Jorão. Esse rei Messá é ele que se revolta contra o rei de Israel e que não aceita mais pagar tributo a esse rei. Logo, Josafá com Jorão, juntamente com esse rei que é contra o reino de Israel, logo ele não aceitará pagar tributos ao rei do reino do norte. Então Josafá, Jorão, entra em ação contra esse rei, de maneira que esses reis vai entrar com tudo sobre o rei Messá dos Moabitas, a ponto de destruir cidades, destruir sua economia, seu reinado como um todo. E não somente isso, essa batalha ela culminará com uma vitória esmagadora lá no local chamado Ki-Hareset. Ki-Hareset é o momento em que esse rei castiga Messa e todo o reinado dos Moabitas. Então, a vitória é consagrada nesse período por conta da presença de Josafá e na determinação de Deus na vida do profeta Eliseu. Então, nesse período aqui, temos então 3 reis e seus exércitos. Logo, temos então Israel, Josafá e certamente o rei que entra para ajudar Jorão contra o Edomitas, o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Esse rei de Edom, ele entra como apoio do rei de Israel, porque já era vassalo dele. E por ser vassalo dele, então
entra para ajudar nessa batalha. Então, resumindo, vai o reino do sul, Josafá, o reino do norte, que é com Jorão, e mais os chamados edomitas, que pagava tributo ao reino do norte, e aí esses três reis entram na batalha contra um rei, que é o rei chamado de Messá, que é o rei dos Moabitas, tá bom? Esse rei, então, perde totalmente a sua batalha. Vamos agora, então, para a segunda parte da nossa lição. E aqui nós temos uma aula muito bonita para ensinar, pessoal. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Como isso é possível? Olha só, primeiramente temos que entender, antes de ser viúva, ela é mulher. Ensine isso a seus alunos. Antes dela ser viúva, ela é mulher. E qual era o trato com as mulheres? Eu escrevi um livro há um tempo atrás, que foi isso aqui, ó. Tá vendo? A Mulher no Tempo e no Espaço. Estou para reeditar esse livro. Mas nesse livro eu coloco como é o tratamento com as mulheres na cultura judaica, na cultura islâmica, na cultura indiana e aqui na cultura de Israel. Veja o tratamento que se dá a uma mulher na cultura judaica. As máximas sobre as mulheres na religião judaica. Primeiro, agradecimento de um judeu a Deus começa assim: graças te dou, ó Deus, porque não sou escravo e não nasci mulher. Segundo, mulher é vista mais como mercadoria, pois é comprada dela o morrá. Então, mulher é comprada, é o morrá, é o dote. É impedida a ir ao templo e ficar perto dos homens. Causadora de desgraças humanas. Propriedade exclusiva do marido. Obrigada a ter filhos, se não é amaldiçoada. É mais sósia de demônio do que do próprio Deus. Castigada pelo seu sexo e pela sua atração sexual. Síndrome da atração fatal. Síndrome também de trazer sempre desonra para o marido. Submissão total ao marido. Não tem bênção ao nascer. Dos 13 filhos de Jacó, 12 homens, cada um recebeu uma bênção. E quando nasceu Diná, qual foi a bênção dada a ela? Outra, não pode falar com os homens na rua. Não pode passar na sala quando o marido estiver conversando com outro homem. Não tem o direito de escolher nome do filho. Somente o marido tem esse direito. E por último, a mulher não pode negar o seu amor ao seu marido. Essa é a condição da mulher na cultura judaica. Horrível, né? Péssima, né, pessoal? Terrível. Você, mulher que me escuta, imagine você viver numa época como essa. É bem verdade que hoje não é muito diferente, não. Tem muitos machistas ofendendo as mulheres dentro de casa. Por isso que eu sempre costumo dizer nos encontros casais que eu ministro. O macho é o maior opressor da mulher. Por isso que a mulher sofre muito com o macho. Essa era a condição da mulher na cultura judaica. Agora, imagine ser viúva. Qual era a situação da viúva? Uma situação, de fato, paupérrima. Ser viúva, no tempo da cultura judaica, estava vulnerável à economia, à sociedade, rejeitava, desprezava, extremamente no estado de penúria, falta de pão, vestimenta, moradia. Isso lhe faltava também porque os credores, quando o marido morria, em alguns casos, tirava ali os filhos, tirava ali a casa, e o que é que sobrava para essa mulher para sobreviver? Acredite, pessoal, prostituição. A mulher que não tinha marido e devia aos homens, não tinha outra alternativa senão essa mulher vender o próprio corpo para se manter, sustentar o filho e se vestir, e ainda ter um lugar onde morar. Era um estado de penúria total.
Então essa mulher sabia muito bem do desespero quando seu marido morreu. Então ela corre atrás do profeta Eliseu e diz: o meu marido morreu. O desespero era tamanho. E pede que o homem de Deus tome providência. E o homem de Deus faz o quê? O que é que tem na tua casa? É bem verdade que ela diz: eu não tenho nada. Ela despreza o azeite, que hoje temos um simbolismo muito forte, que é o Espírito Santo. Só tenho lá um pouco de azeite na botija. E agora se prepare para você ensinar seus alunos 3 coisas super interessantes para que o milagre possa acontecer. Passe isso para seus alunos. Primeira coisa: a vasilha emprestada aos vizinhos. Para que o milagre possa acontecer aqui, amados, as vasilhas precisavam estar à disposição para que o milagre pudesse acontecer. Isso eu chamo de relação com o vizinho. A relação com o vizinho, nesse caso aqui, ajudou muito para que o milagre pudesse acontecer. Foi um teste de prova na própria vida dela. Se essa mulher não tivesse uma boa relação com os vizinhos, como ela conseguiria as vasilhas? Pergunta: você tem uma boa relação com seus vizinhos? Ou você é daquele crente que importuna, é aquele crente que não tem acesso ou uma boa socialização com os seus vizinhos? Muito cuidado. Às vezes Deus quer fazer um milagre, mas você não tem acessibilidade com os outros. É preciso ver que o cristão deve ter boa acessibilidade, ser uma pessoa que tenha respeito e saiba respeitar os outros. Aqui a vizinha, ela tinha boa convivência com as suas vizinhas, por isso que ela não teve dificuldade de tomar algumas vasilhas emprestadas. Então, para o milagre acontecer, relação com os vizinhos, nesse caso aqui, amados. Segundo, obediência à palavra de Deus. O que é que acontece? Ela entra e fecha a porta para que o milagre aconteça. Ela ouviu a palavra de ordem do profeta Eliseu. Entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Então, para que o milagre aconteça, obedeça. Obedeça a palavra para que o milagre aconteça. Sem a obediência, não haverá milagres. Foi assim na história de vários homens e mulheres de Deus no Antigo e Novo Testamento. E terceiro e último, fé. Sem fé não tem milagre. Sem fé não há maravilha. Sem fé não há sinal. E aqui o que é que nós encontramos? Fé para que o milagre pudesse acontecer. Derramar. O profeta Eliseu disse: derrame a vasilha que está, derrame a botija de azeite sobre a vasilha. Tenha fé de que vai encher todas elas. Ela colocou fé. Embora que a razão lhe dizia que aquele pouquinho não encheria uma vasilha sequer. Mas ela botou o quê? Fé. Quando ela botou fé, o azeite não parou de derramar sobre a vasilha até que a última vasilha fosse completamente enchida. Só parou porque acabou as vasilhas. Essa mulher teve fé. Fé ao derramar, o azeite não se acabar. E o azeite ficou até a última vasilha. 3 coisas, gente, a gente aprende aqui. Relação com a vizinhança tem que ser boa. Segundo, obediência à palavra. E terceiro, fé para que o milagre aconteça. Olhe, a relação com os vizinhos, também podemos falar da relação na igreja com os irmãos na igreja, viu? Sua relação é boa com os irmãos na igreja? Ou você é aquele irmão ou aquela irmã que só vive nas tricas e futricas? Que vive na base de fofoca, no leva e traz,
com calúnia, difamação, reparador da vida alheia, tudo isso interfere o milagre de Deus na sua vida. Então, tenha boa convivência com os vizinhos e com os irmãos na igreja para que milagres de Deus possam acontecer. Amém, meu santo? Não se esqueça desse detalhe. Milagre acontece se você tiver uma boa relação com os de casa, com os vizinhos, com os da igreja. Segundo, ter obediência à palavra. Terceiro, exercer a fé para que o milagre aconteça. Chama a atenção de vocês aqui uma coisa. Não existe escassez da providência de Deus quando fé e obediência andam de mãos juntas, andam de mãos dadas. Coloque isso no seu coração, coloque isso na sua vida. E para fechar com chave de ouro, o tópico 2, qual é a grande lição que a gente aprende aqui, além dessas três que eu falei? Deus queria que houvesse um milagre em família, uma adoração em família, um culto em família, um ensinamento em família. Por isso que o Salmo 128 é o texto áureo para toda a família de Deus. O que é que a gente aprende no Salmo 98? A tua mulher, no interior da tua casa, eu gosto da versão que diz, a tua mulher, aos lados da tua casa, será como a videira frutífera. A uva é festa, vinho é alegria, vinho é extravasar de alegria. Então, quando a Bíblia diz, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, quer dizer que, mulher, faça festa na cozinha, faça festa na sala, faça festa no terraço, faça festa no quarto. Por quê, pastor? Porque você é vinho. Vinho é alegria. Vinho é providência. Vinho é felicidade. Vinho é bênção de Deus. Mulher, seja essa mulher alegre, feliz. Uma mulher grata a Deus. Ame o marido. Abraça os filhos. Ame os filhos. Mas tem mulher que é horrível. Se essa mulher que pediu a ajuda a Eliseu fosse desse tipo de mulher, que por tudo arruma uma briga, com tudo inferniza marido e os filhos, não teria milagre não, gente. O milagre só aconteceu porque essa mulher passou pelo crivo de Deus. Era uma mulher que certamente tratava bem o marido e cuidava dos filhos. Por isso que Deus trouxe mais uma vez aqui um milagre dentro de casa. Fecha a porta. O que interessa ali, a adoração é a você, seus filhos diante de Deus. Leve isso em consideração. Milagre acontece quando o coração de uma mulher derrama vinho. Quando o vinho é derramado no coração da mulher, todo milagre é possível. Terceiro tópico da lição e último. Esse aqui, gente, é também maravilhoso. São detalhes que a gente não tem assim na lição, mas eu trago para nós, tá bom? Olha lá, a morte que havia na panela. Primeiro, uma aula aqui, a parte sobre escola de profetas. É bom salientar que você pode ter um aluno seu perguntando, o que quer dizer essa escola de profeta? Como era a escola de profeta? Para que servia? O que ensinava? A lição está falando da escola de profeta. Então vamos aos detalhes. Escola dos profetas, gente. A gente faz uma ligação com a escola teológica hoje. E olha que tem gente que detesta a escola teológica, né? Jamais deveria fazer isso. Ao que tudo indica, quando se tem aqui a escola de profeta, aqui nós temos então o primeiro seminário teológico que se tem notícia. É através da escola de profeta. Pode falar para os seus alunos, sem medo de errar. Aqui nós temos uma escola, nos tempos bíblicos, escola de profeta, que sem dúvida é a plataforma do que nós temos hoje, a escola teológica. Essa escola teria sido organizada, sabe por quem? Por Samuel. Samuel, no seu tempo, organizou essa escola, na qual acumulou 3 cargos, 3 ministérios, isso mesmo. Era profeta, sacerdote e juiz. Confira lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5, 19 e 20. Então Samuel dá o start
dá o início a essa escola de profeta, que é a plataforma para a escola teológica que nós temos hoje. Elias e Eliseu foram os responsáveis para dar continuidade e consolidação dessa escola de profetas. A contribuição deles fez com que essa escola funcionasse como resistência a um período de idolatria, de apostasia dos reis, dos conselheiros e do povo de Israel. Isso você pode confirmar lá em 2 de Reis, capítulo 2, versículo 3, como também 4:38 e 6, versículo 1. Aqui é a base dessa escola de profeta. Você vai ver isso aí lá no Reino do Norte, tudo bem montado. E Eliseu se reportava justamente ao que estava aí nessa escola. Pastor Esdras, e o que se aprendia nessa escola de profeta? Ensinamento bíblico, palavra de Deus. Ensinamentos morais à vida de um profeta, como também espirituais. Terceiro, ensinava aqui ter uma profunda intimidade com Deus, assim como foi Elias e Eliseu. Quarto, ensinava a combater a apostasia e a heresia da época. Sem dúvida, eram ensinamentos que forjava o caráter, a vida e o ministério dos que estavam na escola de profeta. Só um detalhe, pessoal. Só não ensinava botânica, porque se ensinasse botânica, ninguém estava tomando aquele caldo, naquela refeição, com ervas que eram ervas venenosas, porque se assim soubesse, não teria esse problema. Mas vamos mais adiante. A morte que havia na panela. O mesmo criador, diga seus alunos, viu? O mesmo criador da planta venenosa, segundo alguns estudiosos falavam que era um pepino venenoso da época, segundo eles acreditam que essa planta de fato matava esse legume, né? Conforme eu falei, seria então que um pepino silvestre, né? Algo venenoso. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o mesmo Deus criador dessa planta venenosa é o mesmo Deus que corta o veneno dessa planta. É o mesmo veneno, é o mesmo Senhor que corta o veneno desse legume. Então, aprendemos o quê? Que o mesmo criador dessa planta venenosa é o mesmo Senhor que corta esse veneno. E aonde eu quero levar vocês no tocante a isso? Não há nenhum indício na botânica que a farinha cortava o veneno que estava na panela, o veneno dessa planta, o veneno desse pepino silvestre. Então, aqui se confirma que o milagre não foi jogar a farinha em si, o milagre foi realizado por Deus para cortar o veneno sobre aquela panela. Então, Deus é quem faz o milagre, e não a farinha que vai cortar o efeito venenoso desse pepino silvestre, desse pepino que era venenoso. Então, pessoal, se confirma que Deus é o autor do milagre. Cuidado com pregadores que estão inventando por aí que a farinha tinha uma substância que era algo poderoso na época, que era a única forma de cortar o veneno que havia na panela. Mentira, não existe isso. Ali foi para caracterizar que o milagre foi de fato de Deus. A farinha ali foi colocada, irmão, só para dar mais, digamos, substância, como diz aqui no Nordeste, né? Substância, para ter um alimento mais gostoso, mais saboroso, mas efeito nenhum para cortar o veneno, porque o milagre foi feito por Deus. Queridos, aí está esta aula ministrada para vocês. Acredito que tem muita coisa para se ensinar em sala de aula, e eu tão somente agradeço a Deus, a todos vocês que estão inscritos no nosso canal. Qualquer dúvida, vai lá, pessoal. Ponha lá que eu lhe respondo. Não esquece, pessoal. Se você agora só se gostou da aula, dá um like, tá bom? Isso ajuda muito a manter o nosso canal.
Compartilha também. Vai lá na setinha compartilhar para outras escolas, outros amigos, outros estados, tá bom? Não se esqueça também que lá no Telegram nós colocamos também, e está o link aí do Telegram, viu? Clica no link do Telegram que vai bater lá e lá nós temos com vocês, tá bom? Compartilha esse vídeo conosco, viu, Santos? Eu agradeço a todos em nome de Jesus.